Dando continuidade à temática de parcelamento do solo urbano em nível geral, federal, o slide mostra aí o âmbito de atuação, o âmbito de incidência do parcelamento do solo urbano. Então nós observamos que as áreas que podem ser permitidos o devido parcelamento são as zonas consideradas urbanas, como nós já mencionamos e exemplificamos. Pode ser também nas áreas de expansão urbana ou área de urbanização específica. Então nós observamos exatamente esse é o contexto que envolve toda a peculiaridade dentro do ambiente urbano. Então, em nenhum momento fala em área rural. Então, o parcelamento do solo urbano tem por implicação exatamente nortear a forma como deve, em termos de sustentabilidade urbano e ambiental e social, ocorrer aí a ocupação do ambiente antes tido por natural. Isso nós partimos do pressuposto de ocupação de áreas que ainda não foram antropizadas, ou seja, não houve uma intervenção humana. Então nós não estamos discutindo situações relacionadas à eventual regularização fundiária urbana. Nós estamos discutindo situações envolvendo aquilo que vai incidir, aquilo que vai operacionalizar o ordenamento urbano, que um dos principais mecanismos que nós discutimos é exatamente loteamento e desmembramento, dentre outros que serão falados também, com mais detalhamento. Então, é sob essa ótica que nós deveremos discutir. É importante ressaltar também que nem tudo é permitido, como nós observamos, nem tudo é absoluto, em especial no ambiente urbano, existem restrições no interesse da coletividade, da proteção ambiental, das futuras gerações, exatamente como consequências e efeitos aí do cumprimento dos princípios da função socioambiental da propriedade, da posse, e da função socioambiental da cidade. É vedado a ocorrência de parcelamento do solo urbano, por exemplo. Então são situações que a normativa federal estabelece, elenca de forma exemplificativa. Então é um rol que não é exaustivo, não procura esgotar todas as possibilidades que poderiam implicar em vedação, em proibição da ocorrência de loteamento, desmembramento. Então nós podemos observar que no âmbito estadual, no âmbito municipal, pode ter uma normativa que estabeleça outras hipóteses de proibição da incidência do parcelamento do solo. Como nos casos em que a legislação federal estabelece, nós temos um destaque nos terrenos considerados como alagadiços e os sujeitos a inundações antes de se assegurar o devido escoamento das águas. Então nós observamos que algumas situações devidamente aprovadas pelo município sob o ponto de vista urbanístico, em especial sob o ponto de vista ambiental, existe a possibilidade de se assegurar, de se assegurar via drenagem, via via o saneamento dessas problemáticas, ou seja, a correção dessas problemáticas por meio de aprovação do poder público, mas necessário se faz antever exatamente aquilo que pode, aquilo que não pode, dentro do contexto que o município entende como adequado. Então, a conjunção desses fatores, pode-se justificar, por exemplo, intervenção em área de preservação permanente, às margens dos cursos d'água, lagos naturais, nascentes, existem hipóteses que excepcionam a regra geral, que é a preservação desses espaços, como, por exemplo, as situações que se caracterizam como utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, previstos ali no artigo 8º da lei que estabelece o Código Florestal Brasileiro, que é a Lei 2.651 de 2012.
Então, dentro desse contexto, a lei do parcelamento do solo urbano estabelece a possibilidade de se aprovar parcelamento a partir do momento que localidades que a princípio seriam consideradas como inadequadas, com a devida intervenção humana, técnico-científica, pode se propiciar aí a aprovação de empreendimentos dessa natureza. No entanto, é importante nós conjugarmos a aprovação urbanística com a aprovação ambiental. Nem tudo é possível, nem tudo pode, evidentemente. Como nós estamos tratando, em especial, de mecanismos de ordem preventiva, por meio do planejamento antecipado, ou seja, em uma localidade que ainda não tenha uma intervenção humana, é necessário se faz a realização de estudos técnicos científicos que assegurem a viabilidade da permanência e da ocupação nessas localidades. Então nós podemos observar, por exemplo, que em terrenos alagadiços, como são exemplos as veredas, que é uma forma de área de preservação permanente, ao mesmo tempo daquela área que é considerada como planície de inundação dos cursos d'água, dos rios, dos igarapés, dos córregos, dos ribeirões, deve ter a devida atenção aí, não só por parte do empreendedor, como em especial por parte do poder público municipal. Então, existem situações em que a planície de inundação veda completamente a aprovação de empreendimentos de parcelamento do solo pela impossibilidade de qualquer tipo de saneamento, de correção dessas localidades. Então, aí entra exatamente nessa vedação, que é a impossibilidade de assegurar o escoamento das águas, de modo a garantir a segurança física, a segurança econômica, patrimonial, a salubridade e demais condições que estão atreladas aí na concretização do parcelamento do solo urbano. Não havendo possibilidade, entra exatamente no contexto da impossibilidade técnico-científica e aprovação por órgão ambiental, porque necessário se faz, dentro do procedimento de aprovação urbanística e ambiental, levar em consideração os fatores, os interesses maiores ditados aí pelo conjunto normativo brasileiro, em prol do meio ambiente, em prol da cultura, em prol do cidadão, em prol da salubridade, em prol da promoção efetiva do direito à cidade sustentável. Não são todas as situações que são permitidas efetivamente. Eu cito um caso concreto em que já foi discutido, já foi proposto, inclusive, por uma situação individual, em que a pessoa sugeriu ali que a sua ocupação, que tinha feito a ocupação em área de preservação permanente do do rio Cauamé, no município de Boa Vista, que aquela sua localidade era fácil de resolver o problema, anunciando que, como sugestão, que se fizesse a drenagem do próprio rio Cauamé, cuja área de preservação permanente, só para se ter uma ideia, é de 100 metros. Exatamente pelo fato desse curso d'água ele ter entre 50 e 200 metros de área de Então, como eu estava falando, a área de preservação permanente desse rio Cauamé, de 100 metros, foi analisado tecnicamente em todo o seu contexto urbano de Boa Vista, capital do estado de Roraima, e que a faixa de largura desse curso ele vai de 500 a 200 metros, levando em consideração a média regular do curso d'água, que é exatamente o parâmetro estabelecido pelo Código Florestal Brasileiro, para a área de preservação permanente ripária, ou dos cursos d'água, ou ribeirinha. Então, a contabilização é exatamente da calha do leito regular, e essa calha do leito regular, no caso do Cauamé, ela indica aí o parâmetro de 100 metros, então 100 metros da margem direita, 100 metros da margem esquerda, então dá para ter uma ideia bastante significativa do alcance da área de preservação permanente, de acordo com o código vigente. O código anterior de 1965, o Código Florestal, era mais restritivo,
o alcance da APP era muito maior, até pelo fato do cálculo ser em razão da máxima cheia e não da média da calha do leito regular. Então é interessante nós observarmos exatamente isso. A APP do CalMed de 100 metros, nesse caso, como é um curso d'água corrente, a planície de inundação é muito grande, em especial levando em consideração a topografia do município, que é muito baixa. O município, a média dele é de mais ou menos 85 metros acima do nível do mar, terreno praticamente sem ondulação, o que faz com o que indica exatamente tecnicamente que a planície de inundação é muito grande. Então, nesse contexto, a construção estando exatamente em área de preservação permanente, dentro da conjuntura aí da planície de inundação do rio Calmé, impossibilita, em especial economicamente, qualquer tipo de obra que tendesse aí a operacionalização de uma drenagem. Então não é possível. Então aí entra exatamente nessa vedação. Então não só pelo aspecto econômico, como nós já falamos, existem outros elementos, ambiental é um dos mais preponderantes, que reforça a inviabilidade da aprovação por parte do poder público de parcelamento do solo urbano. Nós temos também como possibilidade, ou melhor, como impossibilidade, regra geral, os terrenos aterrados com material nocivo à saúde pública, exceto quando previamente saneados, ou seja, nesse caso, não é o saneamento básico, nesse caso é o saneado, corrigidos. Então, quando os terrenos, que é objeto de parcelamento do solo urbano, eles foram aterrados com material nocivo, esse nocivo envolve genericamente tudo que de algum modo possa causar prejuízo à salubridade humana de quem quer que seja, em geral. Então nós podemos visualizar, por exemplo, ou melhor, intuir a aprovação de parcelamento do solo urbano em localidades que anteriormente era objeto de aterro sanitário, de lixão. Então, se houver a possibilidade técnico-científica e econômica de ser devidamente corrigido, aí pode-se cogitar possibilidades de parcelamento do solo urbano. Então, nós temos situação envolvendo, por exemplo, a acumulação de rejeitos radioativos, nucleares. Então, assim, são toda e qualquer situação que seja caracterizado tecnicamente como nocivo à saúde pública pode inviabilizar a aprovação de parcelamento do solo urbano. Naqueles terrenos também cuja declividade seja igual ou maior do que 30%, salvo quando atendidas exigências específicas. Então, nós observamos a possibilidade, se não aprovar, parcelamento do solo urbano, exatamente nesse contexto em que a declividade em si pode inviabilizar ou propiciar aí a não indicação técnico-científica de ocupação ou intervenção do espaço em razão das peculiaridades geomorfológicas no âmbito local, salvo quando atendidas exigências específicas. Nós observamos algumas situações que são caracterizadas como, por exemplo, a área de preservação permanente, em que o legislador estabeleceu de modo contundente ali um percentual que eu vou mostrar aqui na imagem, que é considerada a área de preservação permanente também. Por exemplo, as encostas ou parte dessas com declividade superior a 45 graus. Então nós observamos uma diferença de que a lei do parcelamento do solo urbano federal estabelece ali o parâmetro de 30%, maior do que 30%. Então pode acontecer de uma área ser maior e atingir os parâmetros ali que foram mostrados sobre que seriam área de preservação permanente. Então, quando é possível fazer o devido saneamento, a devida correção, ou atendidas as exigências, normas técnicas qualificadas e aprovação do município, pode-se cogitar da aprovação de parcelamento do solo urbano.
É interessante nós observarmos que, às vezes, um parcelamento solo urbano, seja um loteamento de grande magnitude, né, uma área muito grande, então pode acontecer de ter área dentro desse empreendimento imobiliário que possa ser possível não haver qualquer tipo de restrição e se aprovar, e outras áreas poder ter restrição, seja porque é alagadiço ou sujeito à inundação, seja porque a declividade seja igual ou superior a 30% e não tem como ser corrigido. Então, e outras áreas não ter qualquer tipo de restrição, ser aprovado sem qualquer gravame. Nós temos algumas dificuldades, algumas problemáticas em nível nacional ocorrendo aí, em razão de ocupações em área de encosta, né, os morros no Rio de Janeiro, lá em Santa Catarina, em especial no ano de 2011, o fenômeno foi extremamente significativo ao ponto do Ministério do Meio Ambiente estabelecer um estudo em relação às complicações urbanísticas das ocupações de áreas de risco. Então, isso deve ser levado em conta também para considerar como proibição de ocupação em espaços que pode ser de risco. Não necessariamente ser APP, como nós observamos no percentual que foi mostrado da Lei 12.651. Existe vedação também quando as condições geológicas não aconselham. Então, nada melhor do que um estudo técnico qualificado que demonstre exatamente a impossibilidade de parcelamento de solo urbano, ou seja, da edificação, que é o objeto principal tanto do loteamento quanto do desmembramento. Quando essas condições elas indicam não ser recomendável ali, deve ser observado e ser proibido aí o parcelamento ou integralmente ou parcialmente, como nós já mencionamos. Também nas áreas consideradas como de preservação ecológica, aqui entram todas as áreas de preservação permanente, aqui entram as unidades de conservação da natureza, né, que são objetos de atenção aí na disciplina de Direito da Flora e Unidade de Conservação, e podem ter inclusive no ambiente urbano, como também onde a poluição impeça condições sanitárias suportáveis até a sua devida correção. Então, essa poluição pode ser qualquer tipo dela, poluição do solo, poluição do subsolo, poluição hídrica. Então, são situações essas que deverão ser levadas em consideração para aprovação ou não de qualquer forma de parcelamento do solo urbano. E aí, nós vamos discutir algumas situações relacionadas à principal forma de parcelamento, que é loteamento. E aí mostra um exemplo de loteamento, aprovado pelo poder público diante dessa realidade, mas aqui está mostrando tão somente a divisão, as novas vias que foram traçadas, a indicação do tamanho das dimensões do imóvel, 27,5 por 9, o que dá aproximadamente 270 metros quadrados. E é isso. Aqui a existência de uma área que mostra serviço público na circunvizinhança aí do loteamento. Então essa é uma perspectiva e ocorrendo dentro do ambiente urbano. Então é um loteamento dentro do contexto da lei do parcelamento do solo urbano. São requisitos mínimos para loteamento. Quando fala mínimos, e aqui eu faço destaque, esse mínimos envolve exatamente o seguinte: a possibilidade de ter uma regulamentação em nível de município que possa exigir, a partir desses parâmetros gerais, outros requisitos que deverão ser levados em conta, de acordo com a peculiaridade local, para a aprovação de loteamento. Pois bem, então a normativa federal estabelece que são requisitos mínimos a existência de sistemas de circulação. Então nós já falamos que as vias de tráfego, as vias, avenidas, deverão propiciar o livre trânsito, livre circulação dentro do loteamento, e nós já fizemos uma abordagem sobre isso. Então são as vias que estão ao redor, que permitem aí o livre fluxo dentro desse empreendimento imobiliário. A existência de equipamento urbano e comunitário. Como nós observamos, equipamento público, ele se divide em equipamento urbano e equipamento comunitário. Então tem que ter
ambos ou possibilitar ambos dentro do contexto do loteamento. Deve haver exatamente também o que? Espaços livres de uso público. Aí nós vamos verificar que dentro desses espaços livres nós temos as calçadas, nós temos as próprias vias públicas, nós temos as áreas verdes, nós temos as áreas institucionais. A existência de lote mínimo, e aqui nós observamos exatamente isso, a própria lei do parcelamento do solo urbano, que delimita aí os parâmetros que deverão ser levados em consideração, estabelece como mínimo 125 metros quadrados, e também mínimo, tendo como mínimo aí 5 metros de frente. Então, é uma área que, dependendo da região, é considerado como razoável, e em outras áreas é muito pequeno. Então, a realidade do estado de Roraima, hoje, esse parâmetro não é aceito. Nós temos aí um mínimo de 250 metros quadrados na área de expansão urbana para fins residenciais. Então, existem outras localidades cujo densamento é muito significativo, muito relevante, muito alto, que faz com que parâmetros como esse seja razoável. Então, depende da realidade, depende da peculiaridade, depende da normativa municipal de acordo com o seu contexto, de acordo com a sua realidade. Então, o lote ele deve ter no loteamento no mínimo 125 metros quadrados. Aqui nós observamos, salvo norma mais restritiva, o loteamento específico ou conjuntos habitacionais de interesse social. Muito embora esse parâmetro mínimo para loteamento, essa é a regra geral. Então, para aprovação de loteamento, ou seja, o loteamento daquilo que vai ser aprovado, daquilo que vai ser incorporado, não envolve nesse ponto que nós estamos falando, aí eu reforço de novo, que é regularização fundiária. Em relação à regularização fundiária, nós observamos que existem algumas regras diferentes, algumas regras que minimizam o rigor em relação rigor urbanístico, vamos assim dizer. Então, para aprovação ordinária de loteamento, a regra geral é que o lote mínimo tem que ter 125 metros quadrados. E a exceção exatamente são situações peculiares a cargo do município, de acordo com a sua realidade. Okay? Deve ter também faixas de domínio público, como rodovias, são as vias públicas em geral, cuja a não edificação mínima de 15 metros de cada lado nessas vias públicas. Isso contando também o calçamento. Então, entra a via, a zona não entra o calçamento. Entra as vias, a própria via pública, né, que é o de livre trânsito, e a área de estacionamento. Então, tem que ter exatamente, dentro desse contexto, 15 metros de cada lado. O município com planejamento territorial pode reduzir até 5 metros. Então, nós observamos exatamente isso. Como o plano diretor é um instrumento de planejamento territorial que pode ter uma regulamentação por meio de uma outra lei, que é a Lei de Uso do Parcelamento do Solo Urbano, Lei de Uso e Ocupação do Solo também, ou seja, são instrumentos que viabilizam o planejamento do uso do solo no âmbito do próprio município. E aí, numa situação como essa, nós podemos observar que é possível aí a redução desses parâmetros. A partir do momento que não tem qualquer tipo de regulamentação, qualquer tipo de planejamento do uso e ocupação do solo no âmbito territorial municipal, urbano, aí tem que seguir a regra geral, que é de 15 metros de cada lado. É exigível também, como requisito mínimo dos loteamentos, que ao longo das águas correntes e dormentes e faixas de domínio das ferrovias, não deve ter edificação, observando-se o parâmetro de 15 metros de cada lado. Então, essa é uma condição essencial que deve ser levada em consideração. Esse parâmetro, no que diz respeito às águas correntes e dormentes, não deve ser considerado aí a área de preservação permanente. Os parâmetros métricos são diversos. Existem decisões em níveis de tribunal que estabelece que prepondera, por ser norma específica, o Código Florestal aplicável, como nós já falamos, no ambiente urbano. Então, o parâmetro que nós deveremos levar em consideração, de acordo com o Código Florestal, é o que eu vou mostrar agora. Está lá nas águas correntes, que são esses os parâmetros.
a área de preservação permanente, ela deve levar em consideração a largura do curso d'água. Quando a largura do curso d'água é entre 10 e maior do que 600 metros, esse é o parâmetro. Então depende da metragem, da largura do curso d'água, que pode variar a área de preservação permanente do curso d'água efetivamente, ou APP ripária, de 30 metros até 500 metros, essa área de preservação permanente. Então, o descompasso métrico e normativo entre a lei urbanística e a lei ambiental, e aqui eu reforço que a área de preservação permanente ripária ou do cursos d'água, elas são aplicáveis tanto nas zonas urbanas quanto nas rurais, isso é o que estabelece o Código Florestal vigente. E aí, como eu falei, alguns julgados estabelecem que prepondera a lei específica, que é o Código Florestal, mas nós observamos em nível de Brasil também julgamentos que estabelecem que quem prepondera é o direito urbanístico, mas assim, em face dessa questão, nós observamos julgados em nível de Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a preponderância dos parâmetros a serem observados, serem resguardados do Código Florestal brasileiro. É o parâmetro que eu defendo, é o parâmetro que eu entendo mais adequado, exatamente pelo fato da norma específica, que é o Código Florestal, tratando do tema específico, que é a área de preservação permanente. Diferente da matéria urbanística tratada na Lei do Parcelamento do Solo Urbano, que envolve um tópico. E além do que, nós deveremos levar em consideração que essa redação que estabelece esses 15 metros, e aí eu vou buscar aqui referência na própria norma, na Lei 6766, aí nós vamos observar lá que esses 15 metros, isso não demora muito para... Ok. Então, lá como requisitos mínimos do loteamento, nós temos aqui. Vamos ver se a minha, eu quero mostrar agora exatamente se a redação original ou não. Então aqui nós observamos. Quando há esses dispositivos aqui dentro da Lei do Parcelamento do Solo Urbano riscados, ou qualquer outra norma, quer dizer que ele foi revogado expressamente. Então nós já observamos que esse inciso terceiro, ele já teve... Desculpa, no caso aqui é o inciso quarto. É o terceiro mesmo. Esse inciso terceiro, ele foi modificado ao longo do tempo e nós tivemos, vamos dizer, uma lei de 1979 e aí nós tivemos uma modificação mais recente do ano de 2019 que insere o inciso terceiro A, que é o ponto que nós estávamos mostrando ali no slide. Então essa é uma redação original que está atual hoje, que modificou daquilo que era. Então a redação antiga, a redação original da lei, lá de 1979, ela dispunha exatamente que a área de não edificação, ou a faixa não edificante, seria de 15 metros de cada lado, envolvendo as águas correntes e dormentes. Então, nesse contexto, nós observamos que a redação vigente, ela estabelece exatamente que a faixa não edificável ou não edificante é de 15 metros também de cada lado nas águas correntes e dormentes. Então, esse parâmetro é um parâmetro que não se modificou, mas deve ser levado em consideração exatamente aquilo que é estabelecido em nível de Código Florestal. Então, não podemos negligenciar que na interpretação das normas jurídicas, quando há uma confusão normativa de um diploma legal com outro diploma legal, a interpretação deve ser levada em consideração, dentre alguns parâmetros, do da especialidade. E aí a matéria que envolve especificamente a área de preservação permanente é o Código Florestal, que é o que prepondera. Esse é o meu posicionamento jurídico em face dessa matéria que nós estamos mencionando. Então, requisitos mínimos, exatamente essa observância, e deve, nesse contexto, observar o parâmetro mais restritivo, que é o Código Florestal brasileiro. Em caso de dutovia, não deve ter edificação de acordo com o licenciamento ambiental. Então, são os dutos para implantação de obras públicas do tipo saneamento básico, lá, o tratamento de água e distribuição da água, e ao mesmo tempo o esgoto sanitário
e a rede pluvial. No caso dos equipamentos urbanos, e nós falamos que os equipamentos urbanos podem envolver segurança pública, pode envolver saúde, pode envolver atividade educacional, e aí, ou melhor, vamos voltar aqui um pouco só para... Não, é o contrário. Os equipamentos comunitários foi o que eu falei, né? Para educação, cultura, saúde e lazer. Os equipamentos considerados equipamentos públicos urbanos é para abastecimento de água, serviços de esgoto, energia, água pluvial, rede telefônica e gás canalizado. Então essa situação, esse requisito aqui de equipamentos urbanos envolve exatamente isso. Então é dentro desse contexto que nós podemos observar no âmbito municipal a possibilidade de se cobrar uma restrição maior, inclusive uma área não edificante, para possibilitar aí a manutenção, por exemplo, a conservação dessas obras, desses serviços, desses equipamentos que são instalados no interesse da coletividade. Ok? É exigível também nos loteamentos as vias, como nós falamos aqui, só que nesse particular, diferente do que já foi falado anteriormente, porque nesse particular indica exatamente a necessidade de vias que articulem com as adjacentes oficiais, existentes ou projetadas, e a topografia local. Então, o que nós deveremos levar em consideração é que o traçado das vias que deverá ter o loteamento deve partir do pressuposto daquilo que existe na circunvizinhança. O projeto de loteamento deve observar isso, ao mesmo tempo o próprio município deve ponderar e ao mesmo tempo estabelecer e avaliar questões relacionadas à exigência que nós acabamos de abordar. Aqui está uma imagem do município de Boa Vista na sua origem, lá da década de 20, precisamente em 1924, 1925, em que Alexandre Reis, que é quem tirou essas imagens aí aéreas, fez um sobrevoo, né, o primeiro sobrevoo aí da futura capital do estado de Roraima. Então, em 1924, 1925, Boa Vista era isso. Não existia urbanismo, muito menos planejamento da ocupação territorial e muito menos aquilo que nós estamos falando agora, né? Loteamento devidamente aprovado. Essa era a realidade naquele contexto histórico. Pois bem, projeto de loteamento. Para analisar, viabilizar o atendimento às regras estabelecidas na Lei do Parcelamento do Solo Urbano, o projeto, que é o projeto técnico-científico, ele deve ser, evidentemente, elaborado por quem tenha know-how, tenha o devido conhecimento qualificado que propicie exatamente inserir todas as matérias, todas as temáticas, todas as observações exigidas pelo poder público, em nível federal e em nível municipal. E estadual também, conforme o caso. Então, nessa perspectiva, nós deveremos ter uma atenção que deve ser analisado na avaliação do projeto, na elaboração do projeto, algumas situações antes, durante e depois. Na fase anterior à elaboração, o interessado deve solicitar à prefeitura as diretrizes do uso do solo, traçado dos lotes, o sistema viário, indicação dos espaços livres e áreas reservadas para equipamento urbano e comunitário, como planta do imóvel, que deve conter no mínimo. Então, uma situação é exatamente o seguinte: aquele que tem interesse em levar à frente um parcelamento do solo urbano na modalidade de loteamento, deve necessariamente requerer à prefeitura e, ao mesmo tempo, apresentar algumas informações e dados técnicos preliminares, como nós observamos, né, com o indicativo aí do traçado dos lotes, né, o sistema viário, como já foi falado, onde indica que poderão ser os espaços livres, as áreas reservadas para equipamento público e urbano, ou seja, deve indicar exatamente como deve ser, como pode ser efetivamente aquele loteamento. Então, essa indicação não quer dizer que seja peremptória, ou seja, o município não possa se posicionar, são indicativos por parte do empreendedor que podem ser convalidados pelo município ou não.
pode ser ajustado também ao longo do tempo. É preciso observar nessa provocação inicial do requerimento da aprovação do loteamento, a indicação das divisas da gleba, de onde vai surgir o loteamento, né, quais são as circunvizinhanças, as curvas de nível que vai delimitar o desnível que tem ou não, que deve ser observado na confecção das vias, na distribuição dos imóveis, daquilo que pode, daquilo que não pode, observando as vedações que nós já mencionamos anteriormente. A localização dos cursos d'água existentes no próprio empreendimento, na circunvizinhança do empreendimento, a existência de bosques e construções, arruamentos que sejam contíguos ao mesmo que deverão ser observados, demais vias de circulação, área livre, equipamentos urbanos e comunitários existentes, nas adjacências, evidentemente, porque aqui não exclui aqueles que o próprio loteamento deverá ter. O tipo de uso predominante que se destina, por exemplo, se é um loteamento residencial, é um loteamento industrial ou comercial, conforme a situação, ou misto, então depende da normativa municipal que estabelece o que pode e o que não pode. Então, que tipo de loteamento é aquele que se pretende, quais seriam as suas características, dimensões e localização das zonas de uso contíguas. Ou seja, observar exatamente a normativa municipal no que diz respeito, quais seriam as implicações, que tipo de forma e o tamanho do empreendimento e suas peculiaridades são situações que devem ser objeto de análise por parte do município, exemplificarmente, porque nós estamos falando aqui tão somente de exigências no âmbito federal, que poderão ser complementadas pelo município. A observação que se faz nesse momento é exatamente que essa fase preliminar anterior, ela pode ser dispensada pelo município quando o próprio município ele tem menos do que 50 mil habitantes. Então, nesse caso, nós não falamos cidade, então não são os habitantes urbanos, é o município como um todo. Se tem menos de 50 mil habitantes, já parte do pressuposto que essa fase anterior ela pode ser dispensada, o que desburocratiza o trâmite da aprovação aí do loteamento. É uma das etapas necessariamente, importante ser falado, né? O município então indicará nas plantas apresentadas as ruas, aí sim o município vai estar batendo o martelo daquilo que ele quer, diante do seu contexto, diante de suas normativas, diante daquilo que normatizou, daquilo que se posicionou, que entende como adequado em termos de planejamento do uso do espaço urbano. Então, as ruas, estradas, projetadas e existentes, o traçado básico do sistema viário principal dentro do empreendimento, a localização aproximada dos terrenos destinados a equipamento urbano e comunitário, as áreas livres de uso público, tem que ser identificado, tem que ser sopesado e batido o martelo por parte do município. Ao mesmo tempo, as faixas sanitárias do terreno necessário ao escoamento de água pluvial e faixas não edificáveis. Então, são situações essas que aí o próprio município também vai levar em consideração o pleito, né, o requerimento do loteamento para estabelecer e analisar aí as vedações daquilo que pode, daquilo que não pode, dentro do empreendimento como um todo. Então, como nós falamos, o loteamento pode ter área que seja passível de distribuição em lotes, sem gravame algum, e outras que poderão, conforme o caso, ser restrita, parcial ou totalmente, né, viáveis aí, conforme a situação a ser analisada de acordo com o caso concreto. O município também deve fazer menção aí às zonas de uso predominante da área, com os usos compatíveis. Então, deve levar em consideração uma sua normativa para poder estabelecer aquilo que, nesse ponto aqui é interessante nós observarmos, por exemplo, que uma área residencial, eminente residencial, um empreendedor que queira lotear para fins comerciais ou industriais, é vedado efetivamente. Então, é uma situação que vai analisar a pertinência ou não de empreendimentos dessa natureza. Esse é um exemplo. Nessa imagem a gente mostra na parte superior do lado esquerdo a implantação de empreendimento que envolve aí o escoamento pluvial, na parte superior direita a energia, né, o fluxo energético necessário para atender as demandas no ambiente urbano,
Tratamento de água e esgoto aqui, em especial essa imagem do lado inferior do lado esquerdo mostra a Caer, que é a principal concessionária de serviço e única concessionária atual, né? Concessionária de serviço público de tratamento de água e esgoto no estado. Por que eu falo principal? Porque, depois eu reforcei como única, porque existe a possibilidade legal, de acordo com a legislação federal, da concessão de serviço de tratamento de água e esgoto do município exercer por si próprio. Então, existem municípios em nível de Brasil que ele próprio exerce esse tipo de atividade, ou pode, conforme o caso, delegar para uma concessionária de serviço público, que é a realidade do estado de Roraima como um todo, pelo menos atual. A imagem inferior do lado direito é a lagoa de estabilização, que tem por finalidade receber todo o esgoto sanitário produzido no município de Boa Vista e fazer o devido tratamento, o devido saneamento desse tipo de efluente ao ponto de devolvê-lo para a natureza, curso d'água efetivamente, em condições de ser despejado, em condições de acordo com normativos, em especial normativos de qualidade de água previstas em resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Então, essas imagens dentro desse slide mostram exatamente o que é o saneamento básico. Saneamento básico é tudo que está na imagem. Então, quando falamos, está faltando aqui a coleta de resíduos sólidos. E a energia não envolve o saneamento básico. Então, o saneamento básico envolve rede pluvial, tratamento de água, esgoto e o resíduo sólido. Pois bem, entramos na fase agora de elaboração dos projetos após o crivo oficial, ou seja, a partir do momento que o município deu suas ponderações iniciais, os projetos vão se amoldar às exigências técnico-normativos aí do município e deve conter necessariamente nessa fase exatamente o que? A apresentação dos desenhos adequados, memorial descritivo dos imóveis como um todo, demonstrando a delimitação do loteamento integralmente e parcialmente, envolvendo aí a discriminação dos lotes, do que deve ou não conter ali as áreas consideradas institucionais, sejam os equipamentos públicos, urbanos ou comunitários, o traçado das vias, as dimensões, etc. O cronograma de execução da implantação do empreendimento, que não poderá superar o prazo de 4 anos, a certidão atualizada imobiliária junto ao cartório de registro imóvel, tabelionato de registro imóvel, apresentação de certidão negativa de tributos municipais e, ao mesmo tempo, estabelecer e apresentar um instrumento de garantia. Não me recordo se eu irei explicar mais à frente esse instrumento de garantia. Esse instrumento de garantia, já adianta aqui que pode ser exatamente parte dos lotes a serem comercializados, como a perspectiva de garantir que o empreendedor vai cumprir tudo aquilo que ele está apresentando no projeto e garantir os direitos à cidade sustentável daqueles que vão adquirir aqueles imóveis. Então, essa garantia é para que exista a possibilidade legal do município, quando o empreendedor ele não cumpre o seu papel, não implanta adequadamente o empreendimento, ele pode arvorar para si essa responsabilidade e executar as medidas para a implantação daquele empreendimento. E aí, uma das situações que minimiza os custos municipais é exatamente exigir-se essa garantia. A observação que se faz nesse momento é que o título de propriedade será dispensado no caso de parcelamento popular a cargo do poder público, em imóvel declarado de utilidade pública com desapropriação judicial em curso e emissão provisória. Isso quer dizer exatamente o seguinte, que o trâmite da aprovação de loteamento com a finalidade de atender a demanda popular pode dispensar mais ainda o rigor formal, dentre os quais o título de propriedade, mas é uma situação que exige um trâmite judicial e, ao mesmo tempo, o aval, a documentação que vai indicar a área que poderá ser parcelada, é feito aí no âmbito do processo em curso. Ok? Então, essa é uma ponderação. E aí nós vamos entrar em outra temática, que é desmembramento, que é a segunda modalidade mais relevante dentro do parcelamento do solo. Então, no âmbito federal, nós falamos que a principal modalidade
de parcelamento do solo é o loteamento, e nós temos também, como segunda, o desmembramento. Mas nós temos outras no âmbito municipal que poderão ser objeto aí de discussão de acordo com cada realidade. Então, no âmbito federal, só se fala em loteamento e desmembramento. Essa é a situação que eu pondero neste momento.